Olá pessoal, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcador MVP e evangelista da Gnósticos no Brasil. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre intraweb. Muito tem se falado sobre essa solução e eu estou aí com o meu amigo Laércio lá no Rio de Janeiro, gerando vários vídeos e fazendo vários treinamentos de intraweb aí na internet. O Jackson Gomes, que sequer mora no Brasil, abriu uma comunidade no Facebook que está aí bombando, né, crescendo em número de usuários a cada dia e muita gente fazendo pergunta e trocando informação lá nessa comunidade. Como eu sou um grande fã de intraweb, eu queria trazer para vocês algumas soluções de case de sucesso que a gente já implementou aqui. Eu concordo que intraweb não é para toda e qualquer solução. No entanto, se muito bem aplicada, se aplicada da forma correta, ela é uma ferramenta extremamente poderosa que pode resolver muitos problemas para você que é desenvolvedor e quer ter soluções web de forma rápida e eficiente. Então eu vou rodar aqui no meu servidor uma aplicação que a gente tem rodando aí integrada com o Google Maps, só para dar uma ideia do que dá para fazer com o intraweb. E aí em seguida depois eu abro a aplicação no Delphi para mostrar para vocês um pouco do fonte, um pouco de como a gente realizou essas integrações, tá certo? Então eu vou virar aqui minha câmera e a gente vai agora para o meu servidor. Bom, então tá aí, Internet Explorer rodando, endereço IP e porta do meu servidor. E uma vez executado o acesso, a gente tem uma tela aí de login. Bastante simples, usuário e senha. Eu tenho uma série de usuários cadastrados. Vou acessar aqui o sistema com o usuário administrador, tá certo? E vou digitar aqui a nossa senha. Se eu clicar uma senha errada, tentar entrar, o sistema vai dar aí mensagem de login incorreto. Se eu colocar a senha correta, fizer o acesso, o sistema permitiu o acesso no login. Bom, a partir daí eu tenho no topo da tela o usuário que está logado, administrador, e eu tenho aqui um menu de funções, tá certo? Então, no menu cadastro, eu tenho algumas opções de cadastro. Então, eu tenho opções aí de cadastro de clientes, de lojas do cliente, concorrentes da loja, roteiros por loja. Vamos acessar aqui um cadastro de cliente. Uma vez feito o acesso do cadastro de cliente, o que eu tenho é um grid. Tá vendo? O grid ele alterna de cores, tá? Onde eu tenho o código do cliente, o nome do cliente, CNPJ, o contato, quem é a pessoa nesse cliente, se o cliente está ou não ativo. E aí eu tenho botões aqui para permitir alterar ou excluir cada um dos registros contidos no grid, tá bom? Bom, se eu quiser inserir um cliente na parte de baixo da tela, eu tenho as opções de inserir, de sair e de imprimir. Se eu clicar em imprimir, eu vou carregar aí a impressão do meu formulário e depois eu tenho que verificar porque deu algum erro aqui de vazio, ignora velho, de integer velho. Vou verificar depois esse cadastro para ver o que está tendo aí. Bom, se eu quiser inserir um novo registro, no momento que eu clico em inserir, abre aqui uma tela abaixo do grid, onde eu vou aí poder inserir o nome. Então vamos inserir aqui intraweb. Posso digitar aí meu CNPJ, o site, a toast.com, a Toast que é aí o fabricante do intraweb, contato, Victor. E vou digitar todas as informações, tá certo? Bom, o meu cliente ele pode ter também uma logomarca. Essas logomarcas foram pré-cadastradas, existe um outro campo para você fazer o cadastro dessas imagens que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, digamos que seja aqui a logomarca da Microsoft. Então, eu vou salvar. Então, tá aqui o nosso cliente intraweb, código 36 que foi inserido. Perceba que eu não digitei o código foi gerado automaticamente, tá certo? Pela minha aplicação, pelo meu banco de dados, que nesse caso é um banco de dados intraweb. Se eu clicar em alterar, ele vai me permitir alterar os meus registros, tá certo? Obviamente aí eu posso implementar depois validações de CNPJ, de e-mail e assim por diante, mas como por exemplo eu não botei o telefone, eu vou colocar aqui o telefone, 1, 2, 3 e vou salvar. Perceba que os campos, quando eu entro, eles ficam azul e branco na hora que eu saio, tá certo? Então uma interface aí muito bem feitinha aí para deixar o sistema bonitinho. Criei o meu cliente intraweb, se eu quiser excluir, eu excluo, ele pergunta, tem certeza que deseja excluir? Ok, e ele permite excluir o meu cliente. Então perceba que é uma tela de cadastro simples, mas bastante versátil, onde eu tenho aí tudo que eu preciso
num frameworkzinho muito bem definido, tá certo? Bom, vou clicar aqui em sair. E a partir daí, todas as outras opções de cadastro são bastante semelhantes. Então ele vai sempre trazer um grid em cima e as opções de inserir e etc. abaixo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no cadastro de lâmina. Deixa eu pegar essa aí aqui do cadastro de lâmina, não é uma boa opção. De logomarca, por exemplo. Então, logomarca, tá vendo aqui? É um grid em cima, tá? Inserir e sair, ok? No cadastro de logomarca, como ele faz um acesso de uma imagem, então eu vou clicar aqui para alterar uma imagem dessa. Perceba que eu tenho a opção também de selecionar a logomarca do cliente no seu computador. E aí a gente sugere uma dimensão de 40 por 40, tamanho de 10K, tá certo? Onde eu posso fazer um browse e localizar a imagem aí no meu computador, tá certo? No momento que eu localizo essa imagem, eu abro a imagem aqui no Image, tá vendo? E salvo o path dessa imagem no meu servidor, no meu banco de dados. Então, o sistema aí permite aí também a leitura dessas imagens e aqui a gente salva várias logomarcas, tá certo? Em alguns casos a gente quer fazer algum tipo de relação master detail. Então eu tenho um cliente que tem várias lojas. Então como é que a gente implementa isso daqui? Qual foi a nossa abordagem, né? Então no momento que eu clico aqui para criar uma loja de um cliente, eu vou indicar quem é o cliente. Então olha, o cliente é o Bom Preço, que é uma rede de supermercados que a gente tem aqui no Nordeste. Então clico no cliente Bom Preço, ele aí agora vai trazer todas as lojas do meu cliente aqui embaixo, tá vendo? Com a mesma interface, permitindo alterar e excluir registros. Percebeu? Bom, a partir daí, ele está dando um erro ali na interface. Essa tela especificamente trabalha integrada com o Google Maps. Então, todas as lojas que eu cadastrei para esse cliente, elas estão devidamente georreferenciadas numa integração com o Google Maps. E aí eu posso clicar numa loja e ele vai me trazer as informações dessa loja. Então perceba ali, ó, código 64, loja B598. Então eu acho aqui agora a loja 64. Aqui embaixo, ó, 64B598. Ok? Obviamente a ordenação aqui não está feita pelo campo de código, mas ela pode ser refeita via sua SQL. E aí eu posso, por exemplo, optar por alterar esta loja. No momento que eu clico para alterar essa loja, eu não só posso alterar os dados dela, tá certo? Como eu posso alterar o georreferenciamento dela. Então eu posso clicar, a internet está um pouco lenta, ele ainda não carregou o mapa ali do Google. Pronto. Eu posso clicar e alterar a localização dessa loja. Olha, ela vai ficar aqui agora. Ele vai me dar ali a latitude e a longitude da loja, tá vendo? E eu posso salvar essa informação. E aí perceba que, uma vez salva a informação, o mapa vai ser recarregado e ele substitui os pontos pela logomarca da loja. Está demorando um pouquinho aqui na internet para carregar. Tá vendo? Ele já mudou a loja de lugar e substituiu o ponto. Bom, se eu quiser inserir uma nova loja, tem um outro recurso bastante interessante aqui de integração com o Maps, onde eu vou inserir e eu posso simplesmente localizar o endereço. Então, Padre Casimiro Quiroga. Então, a rua Padre Casimiro Quiroga é a rua onde nós estamos. Opa, desculpa aqui. Casimiro. Não sei porque ele está limitando aqui o meu. Deixa eu buscar só por Quiroga. Deixa eu ver se ele localiza aqui. Quiroga não localizado, tente novamente com menos detalhes. Vou fazer um teste aqui, rua B. Deixa eu botar meu CEP.
Pronto. Então tá lá, ó. Coloquei somente Casimiro, que é o nome da nossa rua, Rua Casimiro. E ele agora já localizou e georreferenciou a rua. Então, olha lá, ó. Ele já trouxe Casimiro, CEP tal. E, olha lá, ó, Rua Padre Casimiro Quiroga. Então, ele localizou o endereço, já posicionou para mim. Bom, a nossa empresa ela não está aqui, ela está um pouquinho mais abaixo da rua, então eu posso clicar e arrastar. Então, a gente está mais precisamente aqui. Essa parte de cima, a gente está aqui embaixo, tá? Ok, soltei, posso colocar aqui teste. Salvar. E ele vai agora salvar uma nova loja nessa localização. Então tá lá as lojas. Detalhe, essas são as coordenadas reais de todas as lojas da Rede Bom Preço em Salvador, tá certo? Vou dar um zoom out aqui que o mapa está demorando de carregar. Ok. Tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa loja, ó. Eu sei porque eu conheço o mapa de Salvador. Essa? Não, desculpa. Essa deve ser essa aqui. Olha lá, ó. Código 74, Bom Preço em Buí, não. Porque tem um Bom Preço aqui pertinho da nossa empresa. E aí tá aqui, ó. Código 118, loja teste, sem CNPJ, porque a gente não cadastrou. Então perceba que a gente fez aí toda a integração com o Google Maps, substituindo imagens, permitindo arrastar conteúdo, né? De forma bastante simples, né? E ainda por cima demonstrando aqui um Master Detail. Então, se eu mudo para algum outro tipo de loja, onde eu tenha cadastrado alguma informação, não sei se tem alguma coisa aqui do Max. Não, o Max só tem uma loja teste, deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui no G Barbosa, por exemplo. Ele vai aí puxar os cadastros da relação Master Detail e apresentar na integração. Então tá todo mundo sem cadastro, acho que só o Bom Preço, não, tá aqui, ó. Hiper Bom Preço também estão cadastrados, tá certo? Então aqui a gente demonstrando o Master Detail e a integração com o Google. Perceba que agora a logomarca já mudou, já é a logomarca do Hiper Bom Preço, não é mais o Bom Preço. São duas redes com nomes semelhantes, mas diferentes em localização, tá certo? Bom, pessoal, esse sistema é um sistema que a gente desenvolveu aí para uma empresa que fazia controle de distribuição de material nesses clientes e faz acesso direto aí, integrando o intraweb com a solução do Google Maps. Tá? Espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai passar ali para dar uma olhada no código. Bom, então vamos dar uma olhadinha rápida aqui no código, tá? Muito simples. Eu tenho um formulário intraweb, eu estou aqui com um IW label, tá certo? No topo. Eu estou com um grid como sendo all client. Eu tenho um region, né, que está como all bottom, o alinhamento all bottom, tá vendo? E eu tenho um outro region que está também com alinhamento all bottom. A diferença principal é que esse region aqui, ó, ele está com a propriedade visible igual a false. Ou seja, esse cara daqui, quando você entra na tela, ele está invisível. E esse grid aqui vai estar ocupando toda a tela, listando aí os registros que estão cadastrados no banco. A gente viu que lá ele tinha uma cor alternada entre azul e branco, né? O grid era bonitinho. Então como é que a gente faz isso? Então tá aqui, ó, eu tenho uma opção, uma propriedade chamada Row Alternate Color, marquei isso aqui para azul e aí ele fica alternando as cores de forma muito simples. A partir daí, no momento em que eu clico no botão inserir, o que eu vou fazer é colocar o dataset em Insert Mode, tá certo? E mostrar esse cara aqui para o usuário, desabilitando o grid, porque você tem que lembrar que o grid tem aqueles botões que vão ser renderizados aqui na lateral, não é isso? Então, quando eu vou para o Insert Mode, ele executa um procedimento de New Save, que na verdade coloca o dataset em Edit Mode, e ele vai fazer algumas
coisas padrões. Então a gente, como o cliente normalmente cadastrava a loja de Salvador, ele pediu para sempre inserir como sendo Salvador, Bahia e 71 DDD, tá certo? A partir daí ele chama esse procedimento de habilita, tá certo? Tá com H aqui de propósito. E esse habilita, ele faz todo o tratamento de quem vai ser visível ou não na tela, tá bom? Bom, dúvidas sobre que tipo de dataset a gente usa, tá certo? Então, muito simples. Então, o procedimento de new save, ele simplesmente verifica aí o state do nosso dataset e aí verifica. Se o dataset estiver em browse, ele vai permitir que você insira registros. Se o dataset estiver em insert e edit, ele vai salvar as informações no banco, tá certo? E esse nosso dataset default, ele nada mais é do que aí uma variável, um ponteiro para um IB dataset. Então a gente está usando aí tecnologia IBX para comunicação com o banco de dados Interbase, beleza? Bom, de maneira muito simples a gente faz isso daqui e permite inserir e salvar. Então perceba que o botão de salvar vai também chamar o procedimento de new save e em seguida chamar o habilita, ou seja, o new save vai verificar o state, vai persistir os dados no banco e vai alterar as informações na tela. Ou se você cancelar, a gente vai simplesmente cancelar e vai alterar as informações na tela, ou seja, quem está visível, quem é editável, quem não é. Basicamente, em modo browse, eu só tenho grid visível e permitindo acesso aos controles da lateral. Se eu estou em Insert ou Edit Mode, eu tenho grid visível, porém desabilitado, e Region visível e permitindo acesso aos controles. Tá bom? Bom, como é que a gente faz para mostrar os botões? Então, no evento de renderização, no onRenderCell do meu grid, a gente tem uma verificação, tá certo? Então eu faço algumas verificações. Perceba, se for a coluna 0, eu vou colocar o font style como bold. Por quê? Porque eu quero que o código fique em negrito, beleza? Bom, e aí a gente vai fazer algumas coisas do tipo, olha, se as colunas forem 0, 2, 4, 5 ou 6, eu quero que você renderize o texto alinhado ao centro. Perfeito? Olha, se for a coluna de ativo, eu não quero que você mostre 0 ou 1, porque é isso que eu salvo no banco de dados. Eu quero que você renderize sim ou não, ativo sim ou não. Apesar de estar 0 ou 1 no banco, renderize sim ou não. Então a gente substitui o texto de que está lá, ok? E no caso específico das colunas dos botões, eu faço a verificação de se for a hora de renderizar aquela coluna, eu vou criar um TW button dentro daquele botão e vou colocar aqui um evento de onClick. Então eu linko um evento de edit ao onClick desse botão que eu acabei de renderizar. Como é que eu sei qual registro eu estou editando? A gente coloca o código do registro na tag do botão que está sendo criado no grid. Então, se eu criar 10 botões, cada botão vai ter uma tag que aponta ou que contém o código do registro que ele corresponde. E aí o evento de edit verifica esse código, dá um locate no registro com base na tag. Tá vendo ali? Dá um locate com base na tag do botão que foi clicado, com base no sender, tá vendo? E a partir daí edita o registro respectivo, ou seja, chama o edit do dataset default. Então a gente criou aí uma interface bastante genérica, que a partir daí é simplesmente uma questão de adaptar os campos para os campos de cada tela e adaptar as validações para cada tipo de campo, ok? Muito simples de trabalhar. Bom, a gente abriu também o cadastro de logomarca, então eu tenho aqui um logomarca CAD-FRM e a gente viu que eu podia localizar os registros, né? Como é que eu faço isso? Pessoal, é tão fácil no IntraWeb, olha lá, ó. Tem um IW file que já me contém aqui um botão de browse que quando eu clico nesse IW file, ele vai aí localizar o path do meu registro. E aí no momento do salvamento, eu vou fazer um IW file save to file, tá vendo? Então eu dou um save to file num diretório upload foto do meu
servidor. Então, de forma muito simples, eu consigo fazer com que arquivos que estão na máquina do meu usuário, ou seja, arquivos de logomarca que estão na máquina do meu usuário, sejam feitos upload para o meu servidor. E a partir daí eu simplesmente linko esse path no meu servidor, que passa a ser uma constante, né? É o nome do arquivo que o cara está subindo, mais o endereço que eu estou colocando ali, que é o endereço da aplicação /upload foto. Salvo isso no meu banco de dados como um caminho. No momento que eu faço isso, eu passo a usar depois essa informação para referenciar ela e carregar ela, por exemplo, no meu image, tá certo? Muito simples, sem mistério nenhum. Bom, por último, vamos falar aqui rapidamente sobre o cadastro das lojas. Então lá eu escolhia um cliente, não é isso? Na minha relação master detail. Percebam um IWDB lookup combo box. Nada demais, do jeito que você faz um combo box na aplicação desktop, você vai fazer aqui. Carregava no grid. Bom, e a gente também tinha, além do grid, a integração com o Google Maps, né? Como é que é feita essa integração? Olha só, essa integração é feita usando um region, tá vendo? Eu criei um region chamado Map. E é esse region Map, ele vai obedecer alguns eventos de on-change daquele combo ali de cima. Então, no on-change, eu faço, quando eu mudo, né, a opção do master, eu vou lá e seleciono os details. Tá vendo aqui? Então eu dou um open nos details. Então eu seleciono todas as lojas onde o código cliente é igual ao cliente. E o cliente que acabou de ser selecionado é o código que vem do DB Lookup. A partir daí, eu vou renderizar esse mapa. Então eu tenho algumas opções aqui alguns comandos aqui para fazer isso. Vamos lá. Localizando aqui. Edit, delete, new save. Então tá aqui, ó. E WApp form render, eu tenho algumas informações. Então eu vou popular um XML. Então toda a integração com o Google Maps é feita a partir de XMLs. Então o Google Maps ele tem uma API que descreve para você como é que deve ser gerados esses XMLs. E o que a gente vai fazer a partir daí é navegar em todas as lojas, tá certo? Ou seja, os itens detail, beleza? Verificando as informações de latitude e longitude e criando um XML, tá vendo? Marcas, onde eu crio uma marca para cada loja, colocando a latitude, a longitude e crio um XML com esse layout aqui, ó. Markers, e uma marca tá com a latitude e longitude e a imagem que eu quero que apareça. Faço isso para todos os registros e fecho markers. Então a gente deixou aqui no exemplo como é a estrutura lá dita pelo Google. Então tá lá. No formulário principal, a gente vai ter aqui um evento, que é o evento de onRender, tá certo? Então a geração do XML é sempre executada na renderização do seu form. Ou seja, mudei o master, ele vai fazer o cálculo dos details, vai renderizar novamente a tela, ele vai gerar as estruturas do XML. E aí aqui embaixo ele vai verificar o state para chamar alguns procedimentos em JavaScript que são implementados na aba de JavaScript aí das propriedades do formulário. Então, a depender do estado, eu quero ou listar todas as lojas, se for modo browse, ou se for modo edit ou modo insert, eu preciso colocar somente um ponto, por exemplo, e permitir que ele faça essa movimentação, tá certo? Bom, aí a gente sai um pouquinho do Delphi e começa a entrar na mágica aí de misturar programação VCL aí com programação web, tá? Então, se a gente verificar o formulário intra-web, ele vai ter aqui uma propriedade chamada JavaScript, onde eu consigo, pessoal, inserir aí códigos JavaScript na sua aplicação. Então, você vai poder aproveitar, inclusive, alguns JavaScripts fornecidos pelo Google, tá? Para inicializar a comunicação, para renderizar pontos, inserir pontos e assim por diante. Tá certo? Então perceba aqui, ó, a gente inseriu um código que insere um marker arrastável a partir de um endereço passado como parâmetro. Lembra que a gente localizou pelo endereço? Então, eu inseri chamando esse procedimento aqui, tá certo? Que está disponível aqui no na minha aba de JavaScript.
Então, com base nisso aí, eu consigo fazer esse acesso e fazer a renderização ali do meu estilo dentro da região map. Então, no JavaScript, eu vou também fazer referência a essa região de nome map, ok? Bom, para fazer isso, a gente tem que estudar um pouquinho a API do Google, dar um trabalhinho, mas pelo que vocês já viram ali, fica muito legal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Óbvio que nesse vídeo não dá para mostrar toda a aplicação, todos os detalhes. Essa aplicação tem muito mais do que isso. Ela tem uma série de cadastros, ela tem geração de relatórios, né? Salvamento dos relatórios em PDF, tem uma série de outros recursos implementados. É uma aplicação bem completa que levou cerca de 1 ano entre finalizar a negociação com o cliente e entregar a versão final nos moldes completos aí que o cliente queria, com todas as integrações com o Google Maps e assim por diante. Mas eu tenho certeza que a aplicação, o vídeo já demonstrou aí que é possível fazer muita coisa legal com o IntraWeb, muita coisa bem feita, de qualidade, visualmente agradável, né? E coisa avançada, como por exemplo a integração com o Google Maps. Eu espero que vocês tenham gostado e como não dá tempo de eu mostrar tudo na aplicação e nem tem como eu ficar tirando todas as dúvidas, porque existe muita coisa por trás dessa integração, trabalhar com JavaScript, VCL, gerando aplicação para web. Esse código-fonte que eu demonstrei aqui está disponível para você adquirir ele, caso você queira. O código ele é vendido numa modalidade as is, ou seja, você compra para estudar ele, para entender ele, mas a gente não tem aí suporte para você poder ficar tirando dúvida. É para quem quer entender de IntraWeb a partir de um programa que já foi feito, que é funcional, que a gente está demonstrando aqui. Você vai receber o banco de dados, você vai receber o código-fonte, e aí você tem que, obviamente, entender de Delphi, entender de Interbase ou Firebird, para poder levantar a aplicação, verificar com o código-fonte todas as configurações que você precisa fazer e levantar ela. É uma opção que a gente tem para que você que quer começar com o IntraWeb a partir de uma aplicação já um pouco mais avançada, consiga fazer isso num passo muito mais rápido do que ter que desenvolver do zero. A gente aqui teve que desenvolver muita coisa do zero e sabe o quão complicado isso é, tá certo? Então você pode entrar aqui no www.igara.com.br e lá você vai encontrar um PowerPoint bem detalhado com todas as telas e informações sobre esse sistema e também esse vídeo, tá certo? Caso você queira saber mais, basta entrar no link e eu estou aí à disposição. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente. Estou aí querendo gerar uma sequência de vídeos sobre aplicações IntraWeb. Valeu e até a próxima!